prazer é nosso. Eu já quero começar com o senhor perguntando o que é exatamente o lúpus. Por que tanta gente tem dúvida, hein, doutor? Confunde muito a gente nessa doença. Essa é uma enfermidade antiga, mas ainda com muito mistério. Muito está para ser desvendado, descoberto, elucidado sobre essa enfermidade. E como ela é uma doença sistêmica, ela alcança vários territórios da economia, desde a pele, os fândulos, os cabelos, até órgãos importantes como os rins e sistemas como o sistema nervoso central. Essa doença ela tem um potencial grande de letalidade, de levar o paciente a um desenlace ruim, se não for reconhecido e tratado. Ela construiu uma imagem de muita difusão e de um certo temor na sociedade. Doutor Tupinambá, e quem tem mais probabilidade de desenvolver o lúpus? O lúpus classicamente é uma doença da mulher que menstrua, da menarquia, entre 15 e 45 anos de idade. Mas ela, de forma atípica, pode alcançar qualquer idade, o pequeno paciente, a criança ou o grande idoso. Certo. E quais são os tipos de lúpus? Existem tipos de lúpus? Sim, existe uma classificação. O lúpus, esse lúpus que a gente fala no dia a dia, que é o mais temido, é o lúpus eritematoso sistêmico. Mas o lúpus ele pode ser uma doença circunscrita, localizada na pele, que é como, por exemplo, o lúpus discoide. Falando nisso, quais são os tipos, doutor, de complicações que o lúpus pode causar na pessoa? O lúpus é um grande simulador, Vinícius. Ele pode se apresentar com uma perda de peso inexplicável, uma anemia de origem desconhecida, uma febre prolongada sem que se elucide a causa, até uma convulsão, uma alteração psiquiátrica, um derrame pleural, artrite. Então, na verdade, o lúpus, qualquer tipo de manifestação clínica cabe no lúpus eritematoso sistêmico. Ele praticamente, doutor, mexe com o nosso organismo como um todo, né? É verdade. O que chama a atenção, então, se é assim, o que é que deve chamar a atenção das pessoas para a possibilidade de perguntar a si próprio: será que eu tenho um lúpus eritematoso sistêmico? Então, o quadro típico é um quadro de mulher entre 15 e 45 anos de idade, que começa a apresentar dor articular, seja apenas dor ou inchaço na junta, artrite, perda de peso, queda de cabelos e manchas no corpo. Esse eu diria que é o protótipo, assim, a fisionomia mais emblemática do lúpus. Já pegando o gancho que o senhor falou em articulação, quais são as articulações mais atingidas para quem já tem a doença? O lúpus eritematoso sistêmico, ele prefere as pequenas articulações, as articulações das mãos, mas ele pode alcançar também os joelhos, os punhos, os cotovelos, são as articulações predominantemente acometidas, mas ele pode alcançar qualquer articulação. Vem com força essa doença, né, doutor? Impressionante, vai no organismo inteiro. Vai no organismo inteiro. Isso que confunde muito as pessoas, não é? Confunde principalmente nas fases iniciais, Vinícius, porque a apresentação inicial, ela é atípica, né? Uma mulher que começa a ter uma febre, uma queda de cabelo e mancha no corpo, ela vai primeiro ao dermatologista pela queda de cabelo ou pela mancha no corpo. Ela começa a ter uma perda de peso inexplicável, uma anemia, ela procura um clínico. Então, na verdade, só depois que a contabilidade dos sinais e sintomas vai se fazendo, é que alguém desconfia dessa possibilidade e aí começa a investigar pensando na doença. Olha só, você está vendo como é complexa essa doença. Já no outro bloco, a gente vai falar de tratamentos. O doutor Tupinambá trazendo novidades em relação aos tratamentos. A gente vai conversar com todos os detalhes, né, doutor, sobre isso. Por isso que confunde, você precisa ficar bastante atento a isso. Mas antes, olha só, mudando alguns hábitos de vida, é possível levar uma vida normal mesmo tendo lúpus. A professora Daniele Brito é um exemplo disso. Ela convive com a doença há mais de 20 anos. É a história que a gente vai ver agora. Fica ligado. Daniele tem lúpus há 24 anos. No início, a professora confessa que não foi fácil descobrir a doença. Sentia fortes dores nas juntas e por todo o corpo. Mas decidiu procurar ajuda médica e logo o tratamento começou a apresentar bons resultados. Hoje, Daniele trabalha todos os dias
e leva uma vida normal. Dá para conviver normalmente, a vida é saudável, não tenho preocupação nenhuma, tomo meus medicamentos normalmente, eu só não posso deixá-los de tomar, mas tenho uma vida normal, saio, viajo, faço todas as minhas atividades tranquilo. Na família de Daniele, somente a bisavó da professora teve lúpus. Ela sempre está estudando a doença, evita pegar sol e segue rigorosamente as instruções médicas. Ela tem um sonho, se livrar de vez do lúpus. E eu estou lutando por isso que eu tomo todos os meus medicamentos na hora e no dia certo. Tento fazer de tudo para não esquecer, para poder chegar a essa cura. Pessoal, doutor, que interessante. Então, pelo que a gente viu o exemplo dessa professora, praticamente dá para viver, né, com a lúpus. O caso da professora, ele ilustra, Vinícius, o aspecto mais importante hoje que se coloca nas doenças crônicas. Ela é uma professora, portanto, ela tem um aspecto de entender bem a terapêutica, de aderir bem à terapêutica, de frequentar o médico com regularidade, porque essa doença, ela tem cursos de exacerbação e remissão. Tem períodos de acalmia e tem períodos que a doença está em plena atividade. Então, o paciente informado, ela diz estudar sobre a doença dela, ela sabe reconhecer de forma doméstica quando a doença está retornando, quando um é atingido, é alcançado pela enfermidade inflamatória e ela procura o médico com precocidade, a desordem é reconhecida e é combatida eficazmente. Isso é muito importante. Legal. Doutor, e que mudanças e estilos de vida eu posso fazer para ajudar a manter sob controle o lúpus? A gente vê a professora aí falando que ela tem vários cuidados, né? Mas que cuidados principais são esses, já que quando eu tenho uma lúpus? Bom, os dois cuidados mais importantes, um é um aspecto nutricional e o outro é o aspecto físico, propriamente de física propriamente dita. A gente sabe que os pacientes que têm fotossensibilidade, que têm sensibilidade à luz solar, eles pioram quando expostos à luz solar, principalmente em regiões de alta radiação de ultravioleta tipo B, que é de 290 até 220 nanômetros, que é o nosso caso aqui no Piauí. Então a gente sabe que os pacientes que têm fotossensibilidade, eles claramente ou iniciam a doença depois de uma grande exposição solar, ou pioram a doença quando fazem isso. Então a proteção é muito importante, seja com protetores solares, seja com cuidado para não se expor ao sol e ser também com roupas adequadas. Olha só, doutor, falando disso, lhe interrompendo, a gente tem inclusive fotos de alguns exemplos do lúpus em relação a isso que o senhor está falando também. Eu vou pedir para soltar as fotos para a gente ver. Vamos ver então qual é a primeira foto. Olha só, doutor, que o senhor estava justamente falando, né? O lúpus eritematoso sistêmico, uma das manifestações mais frequentes são as manifestações cutâneas, né? Você pode ter todo tipo de manifestações, mas uma das manifestações que você pode ter são lesões avermelhadas, no caso aí úlceras orais, né? Úlceras dolorosas. Doutor, isso parece inclusive com afta, parece né? E é uma afta. É uma afta? É uma afta particular, do lúpus. São lesões aftoides no lúpus eritematoso sistêmico e que podem estar ligadas à doença. Outras lesões podem descamativas, vermelhas, com relevo, distribuída em toda a região do corpo, mas o aspecto mais típico é esse que nós estamos vendo aí, que é o eritema em asa de borboleta. Você vê que é como se fosse uma asa de borboleta, onde a ponte nasal é o corpo da borboleta e as duas bochechas são as asas da borboleta. Daí o lúpus é ser caracterizado pela borboleta. Doutor Tubino, a gente viu ele me chamar a atenção a questão da afta, muita gente reclama de aftas, né? Como é que a pessoa sabe, então, se aquela afta é apenas uma afta normal ou é um lúpus? É uma boa pergunta. A afta normal, ela está descontextualizada de todo o restante da sintomatologia. O indivíduo tem uma afta, mas ele tem essa afta como lesão isolada. No lúpus eritematoso sistêmico, ela vem junto com dor articular, ela vem junto com perda de peso, com queda de cabelo, com manchas pelo corpo, com febre a esclarecer. Quer dizer, ela não é uma lesão isolada, ela está no contexto de outras manifestações da constelação de sintomas do lúpus. Ok, então, doutor, vamos fazer um intervalo, tomar água?